Atos, lição 25, Pedro, o apóstolo Pedro e Simão, o mágico. Atos 8, 14 a 25. Paramos nossa exposição aí no versículo 12, 13 do capítulo 8 de Atos, quando Filipe, um dos sete, o diácono, ele vai para Samaria, e eles estão sendo dispersos por causa da perseguição duríssima que foi iniciada logo após a morte, o sacrifício de Estevão. Então Filipe, na Samaria, realizou obras, expulsou demônios, curou enfermos, coxos, cegos. E além desses milagres, Filipe também evangelizava, evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Cristo, e foi batizando homens e mulheres. E havia ali um certo Simão, o mágico, que fazia mágicas que há muitos anos vinha iludindo o povo, com poderes, falsos poderes, mas que o chamavam mesmo de um grande poder, Mas o próprio Simão, ao ver o que Felipe fazia, ou por sinceramente ou por mera hipocrisia, o próprio Simão abraçou a fé. Nos conta Lucas, nesse verso 13 de Atos 8. E aí nós paramos a narrativa anterior. E tendo sido batizado, Simão acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados ali pelo diácono, um dos sete, como se dizia à época. E aqui começa um novo episódio. Porque, em verdade, diz o verso 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, os apóstolos estavam lá em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Isso era comum, vai ser comum aí naquele primeiro colégio, lá no colégio apostólico, Para Antioquia vai acontecer a mesma coisa, Eles vão mandar Barnabé para verificar o que estava acontecendo lá em Antioquia, até era mais tarde. Mas quando os apóstolos lá em Jerusalém souberam que em Samaria, aquela região de hereges, estava recebendo a palavra de Deus e sendo pessoas batizadas, eles enviaram então Pedro e João para verificar o que estava ocorrendo ali em Samaria. E eles, os quais, Pedro e João, descendo para lá, descendo para Samaria, e oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados com o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, os samaritanos, Os Pedro e João oraram pelos samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles ainda havia recebido o Espírito Santo, apenas haviam sido batizados com o nome do Senhor Jesus. Essa questão do batismo, chamado batismo pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, é uma questão muito delicada e ampla. Deixaremos para examiná-la em outro momento, com mais delongas. Mas, em verdade, aqui ocorre o chamado Pentecostes samaritano, O primeiro Pentecostes, quando o Espírito Santo, ocorrendo como Jesus mandara que eles esperassem em Jerusalém, quando na festa de Pentecostes houve aquele derrame do Espírito Santo, sobre os discípulos, 120 discípulos ali reunidos em Jerusalém, foi o Pentecostes original. Haverá ainda outros derrames do Espírito Santo. Haverá esse derrame aí na Samaria, Atos 8, chamado Pentecostes samaritano, porque os samaritanos eram considerados hereges, e isso houve como uma
legitimação dada pelo próprio Senhor Deus. Depois haverá no Atos 10, né, o Pentecostes dos gentios, né, quando Pedro ele vai até Cesareia Marítima, a casa de Cornélio, né, um centurião, e ali há também um derrame de Espírito Santo. E no fim, ainda há um quarto Pentecostes, né, um outro derrame de Espírito Santo, Atos, né, Atos 19, né, em Éfeso, quando Paulo vai batizar, né, os discípulos de João, né, que não haviam ainda sido batizados. Mas o certo é, quando os apóstolos chegam ali, eles verificam que eles tinham somente sido batizados, né? Mas veja que pelo batismo nós recebemos o Espírito Santo. O dom, a presença, a atuação, o recebimento do Espírito Santo em cada um de nós é dado no batismo. Mas esse derrame, né, que chamar-se-á de batismo do Espírito Santo, é como uma legitimação daquele pessoal ali em Samaria. Então os apóstolos impuseram as mãos, né, sobre ali aquele povo e eles recebiam, né, o Espírito Santo. É um assunto que ficará para mais tarde. E Simão, vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder. Simão, aquele mágico, né, que antes enganava todo mundo, e com a chegada do Filipe fora desbancado, né, inclusive se batizara, Simão mostra assim o seu verdadeiro caráter, o seu verdadeiro entendimento, porque Simão pretende comprar aquele poder, né? Ele talvez imaginasse que os apóstolos estavam realizando alguma mágica e ele poderia, né, ensinar-lhe, né, como realizar esta mágica, né? Pobre Simão. E ofereceu dinheiro, né, para adquirir aquele poder. Esse ato de oferecer dinheiro para adquirir um poder é chamado, inclusive, será chamado mais tarde, né, de simonia, né, porque compravam-se, né, mais tarde o cargo de bispos, mesmo cargos de padres eram comprados, né, simplesmente comprados, né, e se chama-se simonia, né, comprar um cargo espiritual, né, compra-se o cargo, mas não a espiritualidade. Então Simão queria também, né, receber aquele dom e ofereceu dinheiro, né, a Pedro e João. E diz o Simão: para aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Ele queria adquirir aquele poder, né? Ele pensava que era alguma mágica, por certo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Quer dizer, teu dinheiro, Simão, sirva para a tua perdição, porque você está pensando que com o dinheiro vai poder adquirir o dom de Deus. Aliás, em todos os aspectos, viu, da espiritualidade, nessas questões de religião e de igreja, envolvendo dinheiro. O próprio Jesus havia afugentado do templo, né, os vendilhões do templo. A casa do meu pai não é uma casa de negócios, né? Temos que ter muito cuidado com essa questão de dinheiro e as questões da fé. Parece que são antagônicas. Mas, Simão, seja você maldito, porque por meio do teu dinheiro você julga poder adquirir o dom de Deus, a presença de Deus com o teu dinheiro. 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha aí, o teu coração não é reto diante de Deus. Deus vê o coração, não foi pelo fato de Simão haver se batizado, lá o batismo que Felipe efetuara, né, em nome de Jesus Cristo,
Não foi por ele ter recebido aquele batismo que o coração dele havia adquirido retidão. E Simão, por isso, era motivo de perdição. Aí diz Pedro: arrepende-te, pois da tua maldade, arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, e talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Veja aqui que ele diz: arrepende-te. O arrependimento é aquele mesmo arrependimento que João Batista surgiu no deserto, falando: arrepende-te. O arrependimento é o primeiro passo no caminho da salvação e da espiritualidade. Arrepender-se é: eu sou pecador, é o reconhecer que é pecador e não quero continuar sendo. Então Simão teria que reconhecer o seu pecado. E além de reconhecer aquele pecado, eu não quero continuar, entregue a este pecado. Simão deveria se arrepender da sua maldade e rogar perdão ao Senhor, para que fosse perdoado aquele intento mau do seu coração, porque ele estava no fel de amargura e estava preso à iniquidade. Arrepende-te, é a grande expressão. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. É dramático esse pedido, porque a gente fica na dúvida se Simão, ele parece ter sentido a repreensão do apóstolo. Ele pede: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. É o desespero. Não sabemos se Simão foi perdoado ou não. O certo é que seu nome passa a história da igreja como um nome que não ficou bem na história. Mas o perdão de Deus nós não sabemos. E não sabemos também do arrependimento de Simão, o arrependimento sincero. O certo é que rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Mas veja, não é o medo, puro medo, não. Tem que haver arrependimento. O arrependimento, eu não quero que me aconteça nada de mal, não. Mas para que não me aconteça nada de mal, tenho que me arrepender. Quer dizer, eu sou pecador, mas não quero continuar sendo. Ah, Simão, quem sabe, o que houve contigo? Eles, porém, os apóstolos, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Isso nos indica, não dá, deixa em suspense se Simão foi ou não perdoado por Deus. Não nos cabe, não me cabe, eu não quero saber dessa história do perdão do Simão. Quero saber, sim, do arrependimento. E esse é o fato que nos interessa, que tem que haver arrependimento. Um coração reto diante de Deus, um coração que procura ser reto diante de Deus. Mas o fato é que os apóstolos, tendo testificado, olha, testemunhas, eles seriam testemunhas de mim, de Jesus, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Estava nesse momento da narrativa aqui, eles estavam testemunhando lá, nas aldeias samaritanas. Dá a entender que eles voltaram a Jerusalém, mas ficavam indo e vindo. Eles estavam ainda com sede em Jerusalém, mas evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. E um novo passo estava sendo dado na expansão do testemunho de quem era o Senhor. Por enquanto é só graça e paz,